Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esse quinto domingo depois de Pentecostes, que nosso Senhor nos ensina sobre a prática do amor ao próximo ou a prática da caridade. Nós ouvimos na epístola de hoje, da São Pedro, em que ele nos fala sobre o amor que devemos ter para com o próximo, a caridade que devemos praticar para com o próximo, com bons sentimentos, de modo que a verdadeira religião é aquela em que se constitui de um sincero amor para com o próximo, porque o culto a Deus, ele supõe um verdadeiro amor para com o próximo. De modo que devemos ter uma caridade verdadeira e sincera, ou seja, um amor verdadeiro e sincero para com o próximo, sem fingimentos. De modo que é até necessário a mortificação daquilo que falamos, daquilo que pensamos e daquilo que julgamos em relação ao próximo. Aquele que não refreia a sua língua não pratica uma religião verdadeira, porque aquele que não refreia a sua língua, ou seja, naquilo que fala do próximo, então se contraria a lei de Deus, não está praticando a verdadeira religião. De modo que no Evangelho de hoje, então, a epístola encontra um respaldo do ensinamento do Senhor, em que, num discurso do Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, do capítulo de São Mateus, do capítulo 5 de São Mateus, Nosso Senhor fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. É o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. E antes de citar este mandamento, Nosso Senhor faz uma advertência: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E isso aqui tem um contexto muito específico. Os fariseus, os judeus, os escribas, o judaísmo da época do Senhor concebia o próximo como aquele que é judeu. O judeu é o meu próximo. O não judeu é o meu inimigo. O judeu é o meu próximo. O não judeu é o meu inimigo. E o livro do Levítico diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo. Então o judeu concebia então que o próximo que deve ser amado é o judeu. Aquele que não é judeu é considerado então já de per si como um inimigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então Nosso Senhor toma o mandamento, o quinto mandamento, não matar, levando-o, ou todos os outros mandamentos, mas no caso aqui o quinto mandamento, até as últimas consequências. Que não matar não basta. É necessário ser justo para com o próximo. É necessário amar o próximo. É necessário não somente querer o bem, mas fazer o bem para com o próximo. E o próximo não é somente aquele que aquele que me ama, aquele que é meu amigo, aquele que é da minha religião, aquele que é católico. Poderíamos conceber, se fôssemos seguir então o pensamento judaico, então eu vou amar o católico e odiar quem não é católico? Não. Nosso Senhor leva o quinto mandamento à sua plenitude, à sua perfeição, à sua total completude, porque Ele praticou a lei. Ele amou a todos, Ele morreu por todos. De modo que, então, Nosso Senhor nos ensina que amar o próximo começa por aquilo que pensamos do próximo. E o próximo quem é? É aquele que está próximo. É aquele que está ao nosso alcance. Ao alcance do nosso pensamento, ao alcance das nossas palavras, ao alcance dos nossos sentimentos, ao alcance dos nossos atos. Esse é o meu próximo. E se esse está próximo, esse está ao meu alcance, eu devo amá-lo. Seja ele quem for. Nosso Senhor mesmo, no próprio Sermão da Montanha, nos ensina a amar até os inimigos. Amai os vossos inimigos, Nosso Senhor ensina. Um pouco mais para frente,
desses versículos que nós estamos meditando aqui no Evangelho de Mateus. Amai até os vossos inimigos. De modo então que nosso Senhor nos ensina a verdadeira caridade. O amor ao próximo comporta aquilo que nós pensamos do próximo, falamos do próximo, julgamos sobre o próximo, aquilo que nós sentimos sobre o próximo. Tudo isso significa amor ao próximo. Porque o judeu, ele, no contexto da época do Senhor, já tinha como subentendido o amor ao próximo, que é o amor ao próprio judeu, ao amor àquele que me considera, ao amor àquele que não me incomoda, o amor àquele que pensa como eu, o amor àquele a quem me simpatiza, a quem me favorece. Assim é muito fácil. Nosso Senhor nos ensina que o amor ao próximo vai muito além disso. Vai muito além daquilo que as nossas tendências querem. Nosso Senhor também diz no Evangelho, no próprio Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus: se vós amais somente aqueles que vos amam, que demais estareis fazendo? Se vós cumprimentais aqueles que vos cumprimentam, que demais estareis fazendo? Os pagãos também fazem isso. Ou seja, o homem abandonado a si mesmo, um pagão, ele segue as suas tendências. Aquele que me ama, eu amo. Aquele que me odeia, eu odeio. Se faz o bem para mim, eu faço o bem também. Se faz o mal para mim, eu devolvo com o mal. Se me simpatiza, então eu sou simpático com ele. Se não me simpatiza, então eu sou antipático com ele. Se me ajuda, eu ajudo. Se não me ajuda, eu não ajudo. Este é a compreensão do querer o bem ao próximo, do amor para com o próximo, no sentido puramente humano. O homem com as suas tendências, com as suas paixões, cujas tendências e paixões são desordenadas em consequência do pecado original. Eu tenho vontade de amar a esse, de querer o bem a esse, então eu tenho vontade de odiar aquele, então eu odeio ele. Nosso Senhor nos ensina ao contrário. Nosso Senhor nos ensina a amar o próximo até as últimas consequências. Ou seja, o que vai muito além daquilo que muitas pessoas aí dizem, né? Para que eu vou na igreja? Né? Para que eu vou na missa aos domingos? Eu não mato, não roubo, não tenho pecado. Ou seja, o simples fato de não matar, então o sujeito já compreende que ele pratica o quinto mandamento da lei de Deus. Não. A negativa do mandamento não matar, o ato de não matar, ainda não é o cumprimento do quinto mandamento. O não matar sugere o dar a vida. E o dar a vida significa muito além do que o pensamento puramente humano concebe. Ou seja, nós devemos amor para com o próximo. Não matar, não agredir, não ofender, não prejudicar, não causar danos, né? Ou seja, tudo isso não basta. Isso não é o cumprimento ainda da lei de Deus. O cumprimento é no sentido positivo. Então, o respeito para com o próximo, a consideração para com o próximo, a justiça para com o próximo, a verdade para com o próximo, a caridade, fazer o bem realmente, com sinceridade, de maneira desinteressada, querer o bem. E aí entra as questões que exigem de nós vida espiritual, exigem de nós vida interior, exigem de nós que sejamos santos, exige de nós que sejamos realmente pessoas de Deus, de bom coração, sejamos realmente católicos. Ou seja, amar o próximo pensando bem das pessoas, pensando bem do próximo, querendo o bem do próximo, com sinceridade diante de Deus, sem fingimento.
falar bem do próximo, ter bons sentimentos para com o próximo, ter bons afetos para com o próximo. E é claro que aí, caríssimos irmãos, entramos dentro de um contexto, sobretudo o tempo que nós estamos vivendo, que somos tempos difíceis, que nos causam muitos embaraços quando nós tocamos nessa questão do amor ao próximo. Porque estamos vivendo tempos em que a maioria das pessoas, a partir daquelas que nós convivemos, e sobretudo as pessoas que ocupam lugares de autoridade, no clero, no governo, no Brasil, por exemplo, nosso país, e também dos outros países, em que o mau exemplo vem de cima, os escândalos, a vida desordenada, ou seja, nós vivemos tempos em que os homens não amam a virtude, não amam o bem por si mesmo. Nós somos solicitados a nos admirarmos, ou nos atrairmos pelo bem que determinada pessoa faz, mas ela está fazendo aquilo para nos atrair a algo que interessa a ela, e que depois nos vemos traídos, nos vemos prejudicados. E então nós acabamos desenvolvendo uma espécie de indiferença em relação ao próximo. Nós já partimos do pressuposto de que aquela pessoa, ela sempre tem uma segunda intenção em relação a mim. Já partimos do pressuposto que aquela pessoa já está agindo com falsidade. Isso é feito do tempo difícil que estamos vivendo, em que o bom exemplo não vem de cima, das autoridades, seja na vida secular, na sociedade, no governo, da parte das autoridades. Isso é um grande problema, quando o mau exemplo vem de cima, e também no próprio clero, o mau exemplo vem de cima. Então isso nos causa uma grande perplexidade, e diante dos defeitos do próximo, nos leva a uma atitude de total indiferença em relação ao próximo, nos leva ao desprezo do próximo, nos leva à depreciação do próximo. É triste, mas nós estamos vivendo épocas em que nós temos um verdadeiro sentimento de depreciação pelas autoridades, que deveriam ser para nós exemplos de virtudes, que deveriam nos encantar com as suas virtudes, como aconteceu, como nós verificamos na própria história, em que reis, rainhas, foram até santos canonizados pela igreja, imperadores, católicos, que até se foram canonizados, papas, que causam aquela admiração por suas virtudes, por sua bondade, por sua santidade, sua generosidade, por seu senso de justiça, por suas virtudes naturais, por suas virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança no céu, etc. E também dos próprios pais, Antigamente, vemos lá nossos avós, como falavam dos seus pais, suas virtudes, admiravam, queriam imitar aquilo, e propagavam aquilo, contavam histórias, do papai, falavam o papai, a mamãe, fazia isso e fazia aquilo, e exaltava as suas virtudes, e passaram isso, para os seus filhos e para os seus netos, Mas, infelizmente, vivemos hoje em tempos em que famílias, os filhos não têm admiração por seus pais, em que filhos têm o pé atrás com o próprio pai, com a própria mãe, devido a esses tempos que estamos vivendo, em que muitos pais e mães, muitas famílias destruídas, não são exemplos de virtudes, E então causa uma grande perplexidade, e na prática uma grande diferença, aversão e desprezo para com o próximo. São os tempos difíceis que nós estamos vivendo,
mesmo o filho e a filha conservando aquele amor pelos seus pais, que é natural, né? Muitas vezes tem lá no fundo uma certa aversão e desprezo, né? Por causa da falta de virtude de seus pais, por causa dos defeitos, né? Que são públicos e que escandalizam até muitas vezes, né? Infelizmente, né? Filhos que têm traumas por causa dos defeitos de seus pais, têm traumas, né? Então isso causa um grande mal em nós, é uma grande perplexidade e colabora para a desordem dos nossos afetos, nossos sentimentos, né? Nos deixam tendenciosos a ter um coração ressentido. São os tempos que estamos vivendo, né? De grande miséria humana. A miséria humana ela se torna muito evidente, né? E por isso que é tempo de desprezarmos o próximo, odiarmos as pessoas, né? As pessoas cada vez mais estão voltadas para si mesmas, cada vez mais desprezando o outro, tá? Faltando com a educação, detalhes de educação que são negligenciados, tá? Detalhes de respeito, de deferência, de consideração para com os outros, começando pelos mais velhos, né? Aqueles detalhes de educação da própria casa, o respeito e a deferência para com os pais, né? Para com os próprios irmãos, né? Se tem assim os maus costumes dominaram as famílias. Infelizmente é a crise, os tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E que causa então uma grande indiferença entre uma pessoa e outra, né? Cada vez mais as pessoas têm poucos amigos, né? Poucos amigos, cada vez mais as pessoas estão sempre mais seletivas, né? Para escolher amizades, tudo. Pessoas que lhes encantaram, por exemplo, com o matrimônio, né? Devido às experiências desastrosas, às vezes na própria família, com os próprios pais, né? Então, caríssimos irmãos, são os tempos difíceis que estamos vivendo e que nos levam, então, a uma desistência do amor para com o próximo, ou nos leva a uma perplexidade, né? A um conflito interior, quando nós nos deparamos com quando o nosso Senhor nos ensina que devemos amar o próximo, que devemos amar os inimigos, né? Que devemos perdoar as ofensas, né? Isso nos causa uma grande, devido ao contexto, se torna para nós uma luta, um combate muito árduo, né? Porém, caríssimos irmãos, devemos compreender o ensinamento do Senhor no sentido sobrenatural, no sentido espiritual, né? Ou seja, não devemos amar o próximo por razões puramente humanas, né? Se nós devêssemos amar a todos, amar o próximo como a si mesmo, por sentido puramente humano, já teríamos desistido. O sentido, o motivo pelo qual devemos amar o próximo é espiritual, ou seja, é sobrenatural. A razão é porque Deus ama a todos. Deus ama a todos. E Ele é ofendido por todos os dias. E Deus, nosso Senhor, não desiste de amar os homens. Nosso Senhor chega a dizer no próprio Sermão da Montanha, tá? Deus faz chover sobre os justos e injustos. Deus faz nascer o sol, tanto para os santos como para os pecadores, como para as pessoas boas, como para as pessoas más. Deus ama a todos, né? E quer a conversão dos maus, quer a conversão dos pagãos, quer a conversão dos nossos inimigos. Vejamos o mundo hoje, Deus tem mais inimigos do que amigos. Aqueles que combatem contra Deus, que querem tirar os direitos de Deus, e Deus continua os amando. Deus lhes quer bem. Então, se Deus, que é ofendido por todos os dias, ama a todos,
caríssimos irmãos, nós não temos direito de odiar o próximo. Nós não temos o direito de sermos injustos para com o próximo. Nós não temos o direito de nos negar de amar o próximo. Devemos também amar a todos. Devemos querer o bem de todos. E devemos então notar que, em consequência disso, nós temos que amar o próximo não porque as pessoas mereçam o amor que Deus quer que tenhamos para com elas. Não é porque elas merecem. Aliás, nós merecemos o amor de Deus. Nós que tanto ofendemos a Deus, sobretudo na vida passada, nós merecemos o amor de Deus. Nós merecemos o amor dos nossos pais, diante de tanta ingratidão, diante de tantas vezes que fomos desobedientes. Quantas vezes deixamos eles desgostosos, tristes, chateados? Nós merecemos o amor dos nossos pais. Eles continuam nos amando mesmo assim, com todos os nossos defeitos, todo o desgosto que nós às vezes damos para os nossos pais, ou no passado já fomos ocasiões de desgosto para os pais, e continuam nos amando. Então devemos amar o próximo, caríssimos irmãos, não porque o próximo merece, mas porque Deus quer que nós amemos. E porque Ele ama a todos. E ama inclusive a nós, que também muitas vezes somos injustos, né? Que somos pecadores, somos miseráveis. Então nós não temos o direito de não amar o próximo. Por isso que não devemos ser indiferentes para com o próximo, mesmo que o mundo esteja vivendo este clima de indiferença de umas pessoas para com as outras. Mesmo que o mundo viva esse clima de guerra, de deslealdade, em que domina não a lei de Deus, mas a lei do cão, cada um para si, em que cada um só pensa em si mesmo, nos seus próprios interesses, em detrimento do próximo. Se precisar puxar o tapete do outro, se precisar passar a perna no outro, se precisar prejudicar o outro, passar por cima do outro, por causa dos interesses pessoais, o homem atual é capaz de qualquer coisa. Quantas vezes fomos injustiçados, né? Fomos preteridos, né? No ambiente de trabalho, não recebemos aquela promoção que nós mereceríamos, não recebemos aquele aumento de salário que mereceríamos, né? Não recebemos aquele reconhecimento que mereceríamos, né? Que merecíamos. Por quê? Porque somos católicos, porque pensamos diferente, né? Porque temos um comportamento diferente, porque não entramos em esqueminhas, né? Então nós somos felizes diante de Deus por isso, né? Porque os homens odiando uns aos outros, nós não queremos odiar os homens, nós queremos amar os homens, nós queremos salvar os homens, nós queremos salvar as almas. Porque se nós agíssemos, pensássemos ou agíssemos de outra maneira, então estaremos vivendo como se Deus não existisse. Estaremos vivendo como se o mandamento de Deus não fosse nada. Estaremos seguindo nossos próprios apetites, nossas próprias paixões, nossas próprias tendências, más tendências pessoais, em que nós ali, aquele que me simpatiza, aquele que eu gosto, eu amo, aquele que não me simpatiza, eu desprezo. Eu viro a cara, né, para dizer que eu não odeio, eu sou indiferente. Ou seja, caríssimos irmãos, nós não podemos adotar esta atitude. Por isso que devemos cuidar daquilo que pensamos do próximo. O conceito que temos da pessoa, ou das pessoas, a quem nós conhecemos, que estão ao nosso alcance, né? O que pensamos delas diante de Deus. Devemos que enxergar aí almas. Devemos enxergar almas. Devemos enxergar ali pessoas que têm miséria, que têm fraquezas.
E, portanto, caríssimos irmãos, esses tempos que estamos vivendo são tempos de grande compaixão. Não são tempos de ódio. São tempos em que devemos ter mais compaixão. Nós queremos ser justos demais e sem senso de justiça. Nós queremos ser justos demais para com o próximo sem caridade. Nós queremos ser justos demais para com o próximo sem verdade. E à medida que nós queremos para os outros, nós não queremos para nós mesmos. Queremos só para os outros, mas não para nós mesmos. Então devemos ter mais compaixão para com os outros, até para com os inimigos. Devemos ter esse sentido de compaixão. E falamos muito de combate espiritual, em combater os inimigos da fé, os inimigos da igreja, os inimigos da família, os inimigos da pátria. Devemos combatê-los? Claro, devemos combatê-los. Mas com senso de justiça, mas com verdade, mas com caridade, querendo-lhes o verdadeiro bem, mesmo combatendo-os. Não queremos para eles o mal, queremos o bem. Queremos o bem, queremos que se convertam, queremos que se salvem. Se eles não querem a salvação, se eles não querem o bem, se eles não querem retribuir o meu amor, o meu senso de justiça, a minha honestidade e sinceridade para com a verdade, isso é problema deles. Então eles terão que responder isso diante de Deus. Nós, de nossa parte, mesmo combatendo os erros, mesmo combatendo os inimigos da fé, combatendo as heresias, combatendo os sacrilégios, combatendo as profanações, combatendo os inimigos da fé e da igreja e da pátria, mesmo combatendo-os verdadeiramente, nós combatemos não porque queremos o mal deles, nós combatemos porque nós amamos a Deus, por amor a Deus, acima de todas as coisas. E nós combatemos o mal neles por amor a Ele, para que, reconhecendo o seu mal, tenham a graça e a chance de se converterem e de se salvar. Com esse senso de justiça, de verdade, de caridade, que devemos amar até os nossos inimigos, até os inimigos da fé e os inimigos da pátria. Não queremos a morte deles, a destruição deles. Não queremos, não. Nós não podemos ter esses sentimentos para com ninguém. Para com ninguém. Mesmo nesses tempos que estamos vivendo aí, que as autoridades, agem contra nós, o governo, o próprio clero da Igreja Conciliar, eles estão trabalhando pela revolução, estão trabalhando contra nós, contra a família, contra a vida, contra a pátria, contra a fé, contra a igreja, Mesmo eles, caríssimos irmãos, nós não podemos ter sentimentos de maldade, porque eles inspiram isso para nós. Eles instigam em nós, eles acabam instigando em nós aquele sentimento de raiva, de ódio, de aversão, de desprezo, de desejo, de maus desejos. Então nós não podemos nos deixar levar por essas más tendências, combatendo-os, mas sem desejar-lhes o mal. Sem desejar-lhes o mal. Isto é amar os inimigos. Isto é amar os inimigos. Mas também, caríssimos irmãos, devemos ter esse verdadeiro amor para com o próximo, para com aqueles que estão no nosso dia a dia, estão perto de nós, que convivem conosco na família, no trabalho, no trânsito, dirigindo, quando nos dão uma fechada, quando nos xingam, quando batem no nosso carro, devemos manter a serenidade e o amor que devemos para com o próximo. Mesmo quando temos que tomar uma atitude enérgica, sem perder, não podemos perder o senso de justiça.
Não podemos perder a caridade para com o próximo. De modo, então, caríssimos irmãos, que nesta luta espiritual em que devemos amar o próximo e manter e praticar o que nosso Senhor nos manda no seu mandamento, devemos então partir de uma verdadeira vida interior, uma verdadeira vida espiritual, sem colocar em prática os meios, a confissão, a comunhão, a Santa Missa, o Santo Terço, a mortificação dos nossos sentidos internos e externos, a mortificação das nossas paixões, dos nossos afetos, sem corrigir as nossas más tendências diariamente. Se nós nos propomos essa luta espiritual sincera, verdadeira, nós não teremos força interior para amar o próximo verdadeiramente. Por quê? Porque o amor para com o próximo instiga muito o nosso ego. Nós, na verdade, por miséria, por orgulho, nós não aceitamos ser ofendidos. Na verdade, nós temos um ego muito maior do que nós pensamos. Nós não toleramos o fato de alguém nos ofender. Muitas vezes um ego fica ofendido só pelo fato de imaginar que uma pessoa tem a suspeita de... Só pelo fato de ter uma suspeita que aquela pessoa tem um desprezo para conosco. Nós já ficamos com o ego ofendido. Nós nos tornamos pessoas magoadas, ressentidas. Eu conheci pessoas idosas, chegando no final da vida, até perto da morte, o coração cheio de ressentimento, porque foi colecionando ressentimentos durante a vida. Mágoa do ex-marido, mágoa do filho, mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoas da infância, pessoa já idosa, com mágoas e ressentimentos da infância. Por quê? É tudo ego ferido, é tudo orgulho ferido. A grande dificuldade para amar o próximo, caríssimos irmãos, não é o próximo. Nós que projetamos nos outros a nossa dificuldade. A grande dificuldade para amar o próximo é o nosso ego ferido, é o nosso orgulho ferido, é que o nosso ego é grande demais. O nosso ego é tão grande que não tem lugar muitas vezes para o próprio Deus em nós. E portanto, se não tem lugar para Deus, não tem lugar para o próximo. É o ego do homem atual, que só existe ele, nada mais do que ele, portanto não tem lugar para Deus e não tem lugar para o próximo, porque ele é o centro. O homem atual, ele é o centro de tudo, ele é a referência e ele é a medida para tudo. Então nós devemos tomar cuidado, porque esta tendência está presente na formação que recebemos, na própria educação que recebemos de família, nos princípios que recebemos, tá? Não só pelos conselhos, que os conselhos geralmente, os conselhos dos pais são conselhos muito bons, tá? Mas pela prática. A criança, por exemplo, ela ouve o que o pai e a mãe falam, ela ouve e depois esquece. Mas o que o pai e a mãe faz, ela não esquece. O que o pai e a mãe faz, ela não esquece. Então aquilo que os nossos pais faziam ou não faziam, nós não esquecemos e nem lembramos, nem sabemos. Mas está lá, na nossa consciência, lá no fundo. Está lá no nosso imaginário. Os maus exemplos que vimos durante a vida, os escândalos, está tudo ali, presente. E causa em nós um desencanto para com o próximo, causa em nós uma aversão, um desprezo para com o próximo, um preconceito que as pessoas, elas são falsas, são maldosas, elas são, elas só têm segundas intenções. Portanto, então, caríssimos irmãos, na relação para com o próximo, diante do amor que devemos para com o próximo, devemos sempre mortificar o nosso orgulho. Devemos pisar no nosso ego, porque senão nós não
viveremos uma verdadeira caridade para com o próximo. Ou seja, não jogar a culpa no próximo. A dificuldade não está no próximo, está em nós. O nosso ego que não aceita a ofensa. O nosso ego que não aceita a adversidade. O nosso orgulho que não aceita a contradição. Nós queremos sempre ser amados, nós queremos sempre que falem bem de nós, que façam bem para nós, nós sempre queremos que todos nos favoreçam, porém somos muito bem dispostos para que recebamos o amor do próximo. Porém, no nosso ego, no nosso orgulho, temos muitas dificuldades para praticar tudo isso para com os outros. Queremos dos outros, mas não queremos para os outros. Então, caríssimos irmãos, essa contradição faz parte da nossa condição de pecadores, de miseráveis. Então, nós precisamos da graça de Deus, para que a graça de Deus nos ajude a superar esses entraves no dia a dia. De modo, caríssimos irmãos, que não colecionemos inimigos durante a vida, não colecionemos mágoas, não colecionemos ressentimento. Que a própria Escritura fala, né? A carta de São João, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Que naquele dia em que fomos ofendidos, contrariados por alguém, né? Por um ato, por uma indiferença, por uma omissão, por qualquer coisa, porque hoje em dia também tudo ofende, né? O ego é muito grande, tudo ofende. Não vamos aquela noite colocar nossa cabeça no travesseiro com ressentimento. Nos mortifiquemos, aceitemos aquela contrariedade, aceitemos aquela contradição, aquela ofensa, aceitemos diante de Deus. Nosso Senhor sofreu muito mais do que nós. E justamente, nosso Senhor não reclamava. Nosso Senhor do alto da cruz disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, para nos dar o exemplo. Nosso Senhor amou a todos, como diz o próprio Evangelho, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Que não cheguemos diante de Deus, diante do julgamento, com ressentimentos para com o próximo. Por isso que o Evangelho de hoje termina dizendo: quando chegares diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois sim, oferece a tua oferta diante do altar. Ou seja, a verdadeira religião, caríssimos irmãos, é a caridade. Ou seja, o amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Esta é a verdadeira religião. Esta é a essência do verdadeiro culto a Deus. De modo que o verdadeiro amor a Deus, que tributamos a Ele, que damos a Ele, ou deveríamos de dar a Ele, supõe o amor ao próximo. O amor a Deus não é verdadeiro se não supõe, se não comporta o amor ao próximo. Tudo aquilo que fazemos para com o próximo, estamos fazendo para com Deus. Por quê? Porque Deus ama a todos. E tudo aquilo que fazemos para os outros, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Deus, nosso Senhor, recebe pessoalmente aquilo que fazemos para com o próximo. Se nós amamos o próximo, Deus se sente amado. Se nós odiamos o próximo, nosso Senhor se sente odiado. Então, o amor a Deus requer o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo, caríssimos irmãos, requer de nós uma grande luta contra o nosso ego. Uma verdadeira mortificação do nosso orgulho ferido. A ferida do pecado. A ferida do pecado. Somos muito orgulhosos. Somos muito soberbos. Precisamos da graça de Deus para sermos mais humildes. Portanto, caríssimos irmãos, devemos a todo momento pisar no nosso orgulho, pisar no nosso ego, para que nós possamos viver um verdadeiro amor ao próximo. Com esta consciência, né? O que eu devo para com o próximo? Aquilo que eu quero para mim. Todo o bem que eu quero para mim, devo querer para com o próximo. Todo o mal que não quero para mim, não posso querer para com o próximo. Eu quero que as pessoas falem mal de mim? Não.
Então, quero que as pessoas falem bem de mim? Sim. Então, fale bem do próximo. Né? Devemos abandonar a fofoca. Abandonar a fofoca. A fofoca é a grande fonte de todas as maledicências, de todas as calúnias, de todas as injúrias, das grandes injustiças, que podem ficar escondidas aos homens, mas que não passa desapercebido diante de Deus, e teremos que prestar conta de cada fofoca que nós fazemos em relação ao próximo. Ou seja, caríssimos irmãos, não julguemos as intenções do próximo, porque nós não conhecemos a consciência do próximo. Só Deus conhece as consciências. Por isso, só Ele pode julgar as consciências. Não julguemos a consciência do próximo. Não julguemos as intenções do próximo. Não julguemos as intenções. Sempre partamos do pressuposto que o próximo tem uma boa intenção. Isso será para nós um grande meio para evitar as grandes injustiças em relação aos outros, ao que pensamos os outros, ao que julgamos sobre os outros, ao que falamos sobre os outros. A língua, o pároco dizia, né? A língua não tem osso, ela não quebra. Então é muito fácil falar. É muito fácil falar dos outros. É muito fácil falar o que dá na cabeça. É muito fácil falar o que o nosso ressentimento nos sugere, o que a nossa mágoa nos propõe, o que o nosso ressentimento nos impõe. Né? Devemos tomar cuidado com o que pensamos, julgamos e falamos do próximo diante de Deus e também depois diante do próximo. Não esqueçamos a grande justiça que devemos para com o próximo, para que pratiquemos uma verdadeira caridade, ou seja, o próximo tem direito à boa fama. Nós não temos o direito de difamar os outros. E se às vezes um escândalo é público, um defeito é público, nós não temos o direito de propagar os defeitos do próximo. É pecado mortal. Pecado mortal difamar o próximo. É pecado mortal. Então, calúnia é pecado mortal. Maledicência é pecado mortal. E as fofoquinhas, que não é só coisa de mulher não, de homem também, e que é mais feio ainda, e que é mais, que é algo assim, completamente, assim, desprezível. Né? Homens ficaram o dia inteiro fofocando, que não é bom nem para mulheres, mas também nem para homens. Né? A fofoca é a grande fonte de maledicência, de calúnias, né? Cujo castigo não passará diante de Deus. Então devemos, caríssimos irmãos, nos confessar, né, sobre nossos ressentimentos, mágoas, né, palavras, pensamentos, julgamentos em relação ao próximo. Somos muito incomodados com o que pensam, falam e julgam a nosso respeito. Somos muito fáceis de ficarmos magoados, chateados, né? Mas não temos dificuldade nenhuma em pensar, em julgar e falar mal dos outros. Né? Em fazer fofoca, em propagar os defeitos dos outros. Né? Devemos arrancar isso do nosso meio. É muito feio isso. Né? É muito vergonhoso isso. Não tem vergonha de falar sobre isso. Né? E é uma ofensa grave diante de Deus. Uma ofensa gravíssima diante de Deus. Nós vamos ver lá na televisão um homicídio que aconteceu, começou numa fofoquinha lá no começo. Nós fazemos o caminho daquela coisa que aconteceu, uma separação. Né? Começou numa coisinha, num mau conselho, numa fofoquinha lá de duas pessoas, a coisa foi e chegou numa desgraça. Chegou numa desgraça. Você pode destruir a vida de uma pessoa por causa de de um julgamento injusto, tá? Por causa de uma palavra injusta. Você pode destruir uma família, pode destruir um país. Tal é a maldade, a malícia, né? E a inconsequência, né,
daquilo que nós falamos, pensamos sobre o próximo. Então, se nós não temos nada para falar de alguém, não temos nada de bom para falar de alguém, por exemplo, de uma autoridade, né? Não temos nada de bom para falar dela, né? Então, ou de uma pessoa que nós conhecemos, de um familiar, de um amigo conhecido, colega do trabalho, não temos nada de bom para falar, então não falamos nada. Então não falemos nada. Rezemos. Tá? Se alguém vem nos contar alguma coisa de alguém, olha, você viu fulano lá? A gente não sabe, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando, tá? Vamos rezar por ela, a gente não sabe, né? A gente às vezes também faz coisas e a gente está passando por uma situação, por isso que a gente fez aquela coisa, a gente errou daquele jeito, porque estava triste, estava chateado, estava doente, estava com dor de cabeça, a gente não justifica, eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com febre, porque eu estou gripado, então eu disse, eu perdi a paciência, eu errei, isso não justifica? Pois é, justifiquemos primeiro o próximo, tá? Então, não, vamos rezar, a gente não sabe, né, o que está acontecendo. Diante do escândalo público e dubitável, né, vamos rezar. Não precisa propagar. Agora, é claro, caríssimos irmãos, que o amor ao próximo não significa fazer vista grossa para as coisas erradas. Claro que não. Claro que não. Devemos colocar contra. Se é público, publicamente contra. Sim. Frontalmente contra. Não significa que temos que os pais devem amar os filhos, então tem que fazer vista grossa para os defeitos dos filhos. Não. Isso é uma irresponsabilidade. Tem que corrigir os filhos. Né? A caridade, ela supõe a justiça e a verdade. Então, dizer a verdade, corrigir. A caridade, por exemplo, a correção fraterna. Se alguém ali tem um defeito, percebemos que a pessoa ali, aquilo está prejudicando ela, está prejudicando um trabalho, uma atividade, um apostolado, está prejudicando ali, está destruindo o ambiente. Então temos que tomar atitude lá e, com caridade, com humildade, fazer a devida correção. Né? Sempre com humildade, com reta intenção, com caridade. Né? E ali fazer a correção. Se a pessoa não entender, não gostar, o problema é dela. Né? Mas nós fizemos por amor a Deus e por amor ao próximo aquela correção. Então, por exemplo, alguém que nos prejudique, né? Uma coisa que são muito prática aqui, alguém que nos causa aí um prejuízo, né? Então, eu tenho que amar o próximo, então não posso ir atrás dos meus direitos. Não. Tem nada a ver. Não devo ficar com mágoa, ressentimentos, querer o mal da pessoa, se vingar dela, mas se eu preciso entrar na justiça para requerer meus direitos, faça. Entra na justiça. Procure ali, comporta ali uma indenização justa. Não aproveitar do momento, do processo, então eu quero aproveitar agora para faturar um dinheiro aí. Não. Aproveitar para faturar um dinheiro aí, vou pedir uma nota de indenização. Isso é leviandade. Isso aí é outra injustiça. Não, aquilo que é justo, eu quero o que é justo. Se faça justiça sobre aquela injustiça que eu sofri. Isso é amor ao próximo. Não quero o bem, não quero o mal de ninguém, não quero o mal da pessoa, quero o bem dela, eu só quero o que é do meu direito diante de Deus. Eu só quero o que é justo diante de Deus. Se nós requeremos justiça, isso nunca será contra a caridade. Se aquilo é verdadeiro e honesto diante de Deus, isso nunca será contra a caridade. Eu apenas estou requerendo, né, o meu direito. Portanto, caríssimos irmãos, diante dessas situações de adversidade, de injustiças que vivemos, de ofensas, de defeitos do próximo, né, devemos procurar cada vez mais pedir ao Sagrado Coração de Jesus um coração manso e humilde, um coração cheio de compaixão para com o próximo. Tempos difíceis que estamos vivendo devem ser tempos de grande compaixão, de mais bons sentimentos para com o próximo, de querer o bem das pessoas. E não nos importemos. Parece que estamos numa inferioridade em relação ao mundo, mas não é. Não é inferioridade. Diante de Deus, é o contrário. Nós estamos acima do mundo. Às vezes pode nos dar um sentimento de
um sentimento assim de que estamos perdendo o jogo, tá? O jogo de ego. O jogo de ego, caríssimos irmãos, perquemos todos. Devemos perder todos os jogos de ego. O jogo que eu não quero ganhar é jogo de ego. Se aquela pessoa, porque me ofendeu, porque fez tal coisa, ela se sente bem, se sente maioral, deixa ela diante de Deus. Não nos perturbemos com isso. Não nos perturbemos com isso. Sobretudo no nosso país, aquele que tem vantagem sobre o outro, que prejudica o outro, se sente bem, se sente por cima. Diante de Deus está por baixo. Quem está por cima é quem ama a Deus, é quem ama o próximo, é quem é justo, é quem é verdadeiro, é quem é honesto. Então não nos sintamos com esse sentimento, não nos sintamos assim como alguém que está numa situação de inferioridade, em relação aos homens, em relação ao mundo. É um sentimento aparente. Não estamos perdendo nada. Não estamos perdendo nada. Nós ganhamos quando nós cumprimos a lei de Deus. Nós ganhamos quando nós somos santos. Os próprios mártires morreram e não perderam, ganharam. Porque ganharam a vida eterna. Quem perde, caríssimos irmãos, é aquele que, chegando diante de Deus um dia, só tem um ego inflado para oferecer. E o lugar dos egos inflados é o inferno. O lugar do orgulho ferido é o inferno. O lugar, ocupa lugar no céu aqueles que têm um coração humilde, aqueles que têm o seu orgulho mortificado, né? Aqueles que mortificaram o seu orgulho e pisaram nele e se purificaram, né? Aqueles que querem o verdadeiro bem, aqueles que sempre procuraram ser justos, honestos, né? Nos seus negócios para com o próximo, no seu trabalho, no cuidado da família. Portanto, caríssimos irmãos, acalmemos o nosso coração, nos tranquilizemos, não fiquemos agitados, não fiquemos magoados com ninguém, não fiquemos ressentidos com ninguém. Se temos dificuldades com mágoas, ressentimentos, procuremos a graça de Deus, a confissão, a direção espiritual, o Santo Terço, a meditação, a Sagrada Comunhão. Procuremos os meios, temos os meios para superar esses entraves, né? Para curar esta ferida do nosso orgulho. Né? Temos a graça de Deus. Né? Então, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, a graça de nós que compreendamos esses santíssimos ensinamentos para a prática do nosso dia a dia, para que vivamos uma verdadeira caridade para com o próximo, não sem nos deixar levar pelas nossas más tendências, muito menos pelas tendências do mundo, pelas tendências dos homens, né? Pelo pensamento da maioria, pela prática da maioria, pela praxis da maioria, né? Que nos deixemos guiar, sim, que nos devemos guiar pelos mandamentos da lei de Deus, pela vontade de Deus, né? Pelo amor de Deus que Ele tem para conosco, para o amor que devemos para com Deus e o amor que devemos para com o próximo. É sobre isso que nós devemos nos guiar, nos manter, nos direcionar. E Nossa Senhora, caríssimos irmãos, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos entraves, nossas misérias, nossas fraquezas, ela é o nosso grande consolo. Ela enxuga as nossas lágrimas, ela entende, né, cada passo, cada queda, ela compreende cada fraquejo dos nossos andares, né, do nosso caminho, ela entende. Então procuremos refúgio em Nossa Mãe Santíssima, no seu Imaculado Coração, porque quando nós procuramos o Imaculado Coração de Maria, quando nós procuramos nela a serenidade, a tranquilidade diante das adversidades, diante das ofensas do próximo, e quando nossos sentimentos se agitam, né? Quando nossas paixões começam a nos morder por dentro, né? Ela é o nosso grande consolo. Pensamos então em Imaculado Coração de Maria, que nos dê a graça de sermos humildes, serenos, né? Mansos e humildes, né? Como o Sagrado Coração de Jesus. Que ela nos dê a graça de um coração semelhante ao Sagrado Coração de Jesus. Com certeza, caríssimos irmãos,
se nós pedirmos com confiança e se nós cultivarmos com sinceridade, com efetividade, com verdade, com certeza Nossa Senhora nos concederá do trono de Deus todas as graças necessárias para colocarmos em prática os santos propósitos que aurem desta santa meditação desse domingo, desse Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.